Amados irmãos, aceitem a paz do Senhor Jesus. Minha Bíblia está aberta em Mateus 26. Jesus no Getsêmani. 26:36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ainda segunda vez orou, dizendo: Pai meu, se esse cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. E então chegou junto dos seus discípulos e disse: Dorme agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me traz. Irmãos amados, uma passagem muito forte, uma passagem muito profunda da Santa Escritura do Senhor, uma passagem conhecida de todos vocês. Judas. Temos diversos personagens incríveis na palavra do Senhor, na Bíblia. Judas foi um discípulo. Judas foi um escolhido do Senhor. Judas foi um dos 12. Os irmãos sabem muito bem disso. E nessa passagem aqui nós lemos o Senhor entrando em tristeza, angústia de morte. E não pôde naquele momento contar com seus discípulos quando ele chegou e disse: Não podeis orar comigo nem uma hora. O nosso Senhor estava agoniando até a morte, irmãos. Olha a dor do nosso Salvador, o Criador de todas as coisas, se fez carne, esteve entre nós, sofreu, sentiu as nossas dores, o frio, a angústia, a tristeza, andou como nós, irmãos. Ele foi moído pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, era o mais rejeitado dentre os homens. Sabe o que é isso? Príncipe, filho de Deus. Irmãos, vou tentar me posicionar aqui onde o Senhor colocou no meu coração, no versículo 47. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas, varapaus, e enviada pelo príncipe dos sacerdotes e pelos anciões do povo. Eu que traía, tinha-lhes dado um sinal dizendo: O que eu beijar é este. Prendei. Nosso Senhor foi traído com um beijo no rosto. Ele foi entregue aos escarnecedores, aos que se diziam de Deus, né? Aqui a gente vê uma multidão com espadas, varapaus, enviado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões do povo. Um povo que se dizia religioso, um povo que se dizia conhecer Deus, condenando o nosso Salvador. O Senhor diz: o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai por de quem aquele é entregue. Mas ai daquele, era melhor nem ter nascido. Jesus aqui estava falando de Judas. Amém, irmão? Os irmãos vão compreender. Aqui 27:3. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcado. Irmão, daqui está o fim daquele que nega o Senhor. Aqui está o fim daquele que se rebela contra as escrituras sagradas. Aqui está o fim de todo aquele que um dia conheceu o Senhor, andou com o Senhor. Judas foi se enforcar, irmãos. O inimigo tomou conta de tal forma daquele homem, outrora santo, outrora andando com o Senhor, outrora no partir do pão com o Senhor, sentado à mesa com o Senhor, como o salmista disse: Meu amigo que partia do pão comigo me traiu, virou contra mim o calcanhar. O salmista estava falando do Salvador, o meu amigo íntimo, o qual eu confiava. Quantos hoje, irmãos, nega Jesus? Quantos estão aí, outrora andava com o Senhor, estava no monte, orava, buscava, pregava, anunciava, evangelizava, e continua prostrado, irmão. Não tem a humildade de reconhecer a miséria que vive. Será que chegou ao ponto do inimigo ter emprenhado de tal forma
o mundo no coração, na mente, os desejos da carne, os desejos por esse mundo, a correria, os bens, de tal forma que não se lembra nem um pouquinho do Senhor, e quando andou com o Senhor, e quando tinha comunhão com o Senhor, tinha a paz do Senhor, tinha o Espírito Santo. Há uma esperança para você. Eu li aqui semana um versículo em 1 Samuel 7,12. Ebenezer, a parte B do versículo: até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode dizer isso também? Pode. Mesmo afastado dos caminhos do Senhor? Pode. Porque Deus teve misericórdia de ti até o dia de hoje. Se amanhã você partir, aí, meu irmão, não vai ter mais volta. Vai acontecer igual Judas aqui, ó. No versículo 4, dizendo: pequei traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Você vai chegar nos pés do Senhor naquele dia. Você vai dizer: Senhor, Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. O que o inimigo vai fazer? Ele vai te abraçar e vai te levar para o inferno juntamente com ele. Ele será condenado para todo sempre. Ele será condenado. Satanás e seus anjos serão para sempre derrotados no lago de fogo e enxofre. Lá haverá pranto e ranger de dentes. Não vai ter mais o que fazer. Uma casa dividida não subsiste, o Senhor disse. Entendeu? Não há guerra entre o próprio inferno. Eles são um só. Eles são um exército do mal. O papel deles é matar, roubar e destruir. E é para lá que você vai, sem a salvação, sem a humildade, abraçar Jesus, servir a Jesus. Tem que abraçar Jesus, irmão. Quantos andavam com o Senhor e agora não dão a mínima? E o Senhor te dá a oportunidade disso. Dias ruins virão. Não espere nada mais de bom nesse mundo, irmãos. Não espere. Não espere. É daí para pior. O mundo jaz do maligno. O inimigo tem poucos dias, por isso ele está revoltado. Ele quer ceifar o máximo de vidas possível. Tem muitos escolhidos sendo enganados, irmão. E outra, o julgamento começa no altar. Quem dirá os de fora? Bate aqui primeiro, a palavra bate aqui e vai, irmãos. Amém? Espero que de alguma forma essa palavra tenha falado contigo, mesmo na simplicidade. Amém? Deus colocou no meu coração essa palavra e é para você. Amém?